Irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Eu queria pedir um favor, irmãos. Eu queria que a igreja viesse toda para o lado de cá. Os irmãos que estão aí, vem todo mundo para cá, um lado só, por favor, fazendo essa gentileza. Então, para mim focar só um lado aqui, né? Para mim não ficar olhando para lá e para cá. Irmãos, eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Confesso, irmãos, estava de coração, estava um pouco assim, ansioso para chegar essa quinta-feira. Por quê? Porque quando a gente vem no lugar e a gente recebe um amor, né, tem que ser recíproco esse amor. Isso aí é automático, é dano que se recebe. A pastora Ruth, ela deixou um sentimento no meu coração que mudou um pouco a minha história da minha vida, assim, em relação ao carinho, tá? Eu quero parabenizar a senhora, porque nem todo lugar que eu vou, eu tenho uma recepção como eu tive com a senhora, não, tá? Nem todo lugar Deus está. Eu confesso aos irmãos aqui que eu fiquei impressionado quando saí daqui domingo. Foi assim um amor muito grande. Eu até vim comentando com o pastor Evaí. Falei, pastor, tu anda comigo todo dia. Você viu aquela pastora, o amor que ela tem pelo pregador? Eu imagino o galardão da senhora no céu, né? E de toda a igreja que me recepcionou naquele domingo, né? Sua filha, seus parentes, né? A igreja, eu fiquei maravilhado. Eu falei para minha esposa assim, filha, o dia que tu conhecer a igreja que eu preguei, você vai querer ir lá. Ela falou, o dia que eu puder, Marinho, eu quero ir conhecer a pastora. Ela quer conhecer a senhora, ela vai vir aqui um dia. E minha esposa, ela é professora de seminário. Eu digo que ela é minha professora, porque ela conhece muita Bíblia, conhece demais, né? E hoje, irmãos, eu falei para Deus, Senhor, quanto tempo eu não dou esse testemunho? O Senhor mudou um pouco a minha história, eu tenho ministrado só a Bíblia. E hoje eu vou abrir aqui, depois de alguns tempos, pastora, vou trazer à memória uma coisa que já tem 27 anos atrás, né? Que eu venho ministrando em todo o Brasil, todo o estado do Rio de Janeiro. Quantas almas Jesus salvou através da minha vida com esse testemunho que Jesus me prestou. Espero que nessa noite a sua fé saia daqui inabalável, porque o que você vai ouvir aqui não tem mentira, não tem engano, não tem sagacidade, é algo verdadeiro para a glória de Deus. Deus me emprestou esse testemunho. Tanto que eu preguei esse testemunho em todo o estado do Rio de Janeiro, que eu tive que fazer um livro, porque eu já não aguentava mais repetir tanto esse testemunho. Por exemplo, uma coisa, vou fazer uma biografia. Quem quiser conhecer minha história vai ficar com o livro. Então, irmão, foi mais de 30 mil cópias espalhadas por todo o Brasil, né? Para a glória de Deus. E meu livro não era grátis. Interessante que eu ganhava doado e eu dava de presente, lembra aí? Pastor, era de graça meu livro. Louvado seja. Quantas almas Jesus nos salvou, porque a pessoa pega um livro, lê e dá para outro. Já imaginou 30 mil cópias? Quantas pessoas já não leram esse livro e estão lendo até hoje? Né? Então, é assim que a obra de Deus funciona. Ela é multiforme, ela vai dando continuidade. A obra de Deus não pode parar, como hoje você vai ouvir um milagre verídico, uma coisa que eu sei, que eu vou testemunhar aqui, que é a minha história que Jesus me emprestou, não é nem minha, é para glorificar e exaltar o nome dele. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque ele merece. Para mim não ficar nas minhas palavras, eu queria que você abrisse as suas Bíblias. Louvado seja Deus. Ó, pastora Ruth, a senhora não sabe. Estava contando com ele, óbvio, e o pastor vai viu. Aquele vídeo que a senhora mandou de 1 minuto viralizou. O que teve de pessoas acessando, compartilhando aquele vídeo, foi uma coisa... Eu não sei como é que tu montou aquilo. Foi uma coisa assim, eu nunca vi uma coisa parecida. Eu botei no story, quando eu olhei, eu tenho 5 mil pessoas.
Irmãos, foi demais quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, quanta compartilhação. Foi muita coisa, irmão. Foi uma mensagem assim que deve ter abençoado milhares de vidas. E até agora tem pessoas olhando, compartilhando. Porque isso é uma bola de neve, né? Isso vai passando de mão em mão, né? Um vai acessando para o outro. Tem 5.000 pessoas, mas se torna 50.000. Né? Um vai, ouve essa mensagem aqui e vai embora. Né? Então, esse testemunho de hoje que vai ser gravado aqui, vai servir de bênção, porque vai ser gravado. Ele já me prometeu que vai me dar esse presente, me dar mais esse testemunho para mim poder botar no Facebook. E muitas almas onde eu não vou, esse testemunho vai chegar em muito lugar. Amém? Abre sua Bíblia comigo aí. Louvado seja Deus. Em Mateus 8. Louvado seja Deus. Mateus 8. Mateus 8. Grava aí, Taisi. Só a palavra só, tá? Não que vai ser lida aqui, por favor. O leproso purificado, tá? É o tema dessa mensagem, tá, irmãos? E descendo ele o monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode tornar-me limpo? E Jesus estendeu as mãos e tocou, dizendo: quer ser limpo? E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não diga nada a ninguém, mas vai e mostra os sacerdotes e apresenta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Vamos sentar, dando glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Vai tomar assento. Amém. Louvado seja Deus. Senhor Deus, já foi orado, já foi louvado o teu nome aqui neste lugar. Senhor, a tua palavra diz, Pai, que o Senhor não veio chamar multidão, tu veio chamar qualidade. Olha quantas qualidades tem aqui nessa noite, Pai. Senhor, tu conheces a mente, o coração, os pensamentos. Por esse motivo, Deus, se tu salvar uma alma aqui nesta noite, Deus, há uma festa no céu. Umazinha só, Pai. Espero, meu Deus, que nessa noite haja uma festa no céu. Porque nosso propósito, meu Pai, é alcançar almas perdidas, Pai. Almas a qual, meu Deus, não conhece a tua verdade. A tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só ela pode libertar o homem do pecado. Só ela pode, meu Pai, transformar a vida do homem. Só ela, meu Deus, pode ser alimento para a nossa alma, Pai. Senhor, usa a minha vida nesta noite. Que eu venha assumir neste lugar. E que teu nome venha a ser glorificado, Pai. Senhor, não permita que eu venha mentir nesse púlpito, acrescentar algo que não aconteceu. Só fala na minha boca, Deus. Lava a minha boca agora com o teu sangue. E só deixa eu falar aquilo que é necessário para a tua igreja. Para que não venha escandalizar aqueles que ainda não estão preparados para ouvir aquilo que eu passei, Pai. Só fala aquilo que teu povo pode suportar, meu Deus. Senhor, eu vou começar a falar do teu testemunho, da tua glória.
Usa a minha vida com poder. Toma a tua igreja nas tuas mãos, toma o anjo dessa igreja, a pastora Ruth, sua família. Quando eu estiver dando testemunho aqui, visita cada lar agora, Pai. Senhor, porque eu sei que a luta agora vai ser uma luta muito grande, porque teu nome vai ser glorificado aqui neste lugar. Senhor, por favor, Jesus, guarda a nossa família agora, tá, Pai? Manda agora uma milícia de anjos na nossa casa. Porque quando a gente está aqui trabalhando para o Senhor, tu está trabalhando no nosso lar. Protege a nossa casa, protege a nossa vida aqui. Coloca teu sangue em todo lugar dos nossos lares, Pai. E aqui também, por exemplo, aqui, meu Deus. Fica conosco. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero começar a falar dos meus pais, em primeiro lugar, tá? Se eu não começar a falar da minha família, eu não começo a pregar, porque família é um projeto de Deus, né? Tudo começa na família, né? Por isso que Deus constituiu famílias na terra, né? Meus irmãos, se eu falar que meu pai e minha mãe foram pais que não deve ser pronunciado aqui, eu estaria sendo ingrato comigo. Eu acho que eu fui o filho mais privilegiado desse mundo. Tive um pai que cuidou de mim a vida toda. Tive uma mãe que eu acho que foi uma perca para mim que acho que não tem preço que pagaria para recuperar a perca que eu tive da minha mãe. Foi uma mãe maravilhosa, sempre se preocupou comigo. Era uma mãe muito amorosa. Me deu um tratamento, vou dizer, 100% de mãe para filho, como meu pai também, 100% de pai para filho. Isso eu posso dizer de carteirinha. E vou dizer mais aqui uma coisa para os irmãos. A Bíblia diz que todo filho que respeita pai e mãe, a vida dele se prolonga na terra. Eu sempre fui obediente aos meus pais. Antigamente eu ouvi uma palavra dizendo assim: esse jovem é a ovelha negra da família. Somos 3. Quem já ouviu essa palavra aí, uma vez, na vida? Sempre tem uma ovelha negra na família. Então, eu era intitulado como esse que era o ovelha negra da minha família. Por que eu estou dizendo isso? Meu irmão sempre foi um jovem que nunca teve vício. É mais velho que eu, né? Eu sou do meio. Eu tenho uma irmã que ela é a mais nova, também sempre foi uma jovem muito trabalhadora, estudou muito, né? Eu nunca gostei de estudar, eu gostava de vida fácil. Me desculpe eu dizer isso aqui, eu vou falar isso com muita propriedade. Meu pai era comerciante, né? Sustentou nossa família com comércio. Meu pai tinha algumas propriedades. Meu avô, por parte de mãe, eu não cheguei a conhecer, mas minha mãe contou a história dele, era empresário de ônibus. Foi um dos pioneiros no município de São João de Meriti a colocar a primeira lotação de ônibus chamado Guiomar Moreres, que era o nome da minha avó, que cuidou de mim também, tá? Ela saiu quando meu avô faleceu, ela passou a nos criar. Então, ela era mais mãe do que avó, né? Então, irmãos, meu avô veio de classe média alta, nossa família veio de classe média alta. Tudo que os irmãos imaginarem que uma criança deseja ter, melhores colégios, melhores roupas, né? Todo tratamento de 100% de melhor que uma criança deseja ter, eu era essa criança. Só que a Bíblia diz, irmãos, sem mim nada podeis fazer, né? Não adianta ganhar o mundo todo em suas mãos e perder a sua alma. Nasci numa família muito católica, né? Meu pai era adorador de Maria, minha mãe era adoradora de Cosme e Damião, minha avó era de São Sebastião. Tinha uma Maria deste tamanho na minha casa, de cabeça preta, mas muito grande. Era muitos deuses, mas deuses de barro, mas era muito, era em tudo quanto é lugar. E todo ano eu me vestia
nessa festa de Corme Damião, eu botava uma fitinha no peito de São Sebastião, né? E Corme Damião eu levava em casa, bolsa de doce. Eu oferecia às crianças, né? Foram 7 anos de promessa que eu fiz para Corme Damião e mais 7 para São Sebastião. Eu já estava com 14 anos de idade. Eu, desde criancinha, minha mãe, minha avó, meus pais já me ensinavam. Ia para a igreja católica, né? Ia para a missa. Eu não era praticante como criança, mas com 14 anos eu acompanhava meus pais. Então eu tinha que tomar hóstia. Eu aprendi todas essas coisas que o mundo me ofereceu, né? O que a Bíblia diz? Que o homem erra por falta de conhecimento, né? Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, né? E por esse motivo, irmão, quando eu completei 15 anos de idade, eu tive um sonho. Eu jogava muito futebol, jogava muita bola, né? E meu pai era um homem influente, conhecia muita gente. Meu pai me levou para o Vasco da Gama na época. Os flamenguistas aqui, botafoguense, tricolor, não fique triste não, tá? Foi o primeiro clube, eu era muito bom de bola. Meu pai me levou para o Vasco, que eu fiquei 2 anos disputando campeonato pelo Vasco da Gama. Só, irmãos, que quando a gente nasce num berço, que a gente tem tudo, a gente acaba não se dedicando, né? Eu não ia para treino, eu não treinava, mas ia treinar por ir, por vontade do meu pai e o desejo de jogar bola. Quando eu completei 17 anos para 18 anos, eu sobrei o exército. E passei, na adolescência, a conhecer muitas meninas, que todo mundo sabe que jovem gosta de namorar mesmo, né? Ainda mais sem Jesus. Passei a ter outro sonho de ser modelo. Queria ser modelo, porque, não vou falar isso para me engrandecer, mas para a glória de Deus, olhos verdes, era um jovem bem aparentado, e comecei a praticar, né, desfiles e mais desfiles, e comecei a desfilar no mundo da moda. E nesse mundo, irmão, tem de tudo: prostituição, drogas, né, bebida, né, orgia. E ali eu conheci a fundo o que é a prostituição, as drogas e a noitada, irmãos. Bebida, então, nem se fala. Eu bebi todo tipo de bebida: uísque, cachaça, cerveja, todo tipo de bebida que os irmãos imaginarem, eu usei, né? Toda noite eu me prostituía, todas as noites eu me prostituía. Só que chegou uma época, irmãos, que eu fiquei tão viciado na prostituição, que nesse mundo da moda tem muito homossexual, muito travesti, né? E por eu ser jovem, era aparentado, né? E tinha boas colocações no desfile, sempre tirava em primeiro lugar, segundo, e quando você tem uma pontuação dessa, você passa a ficar na mídia, né? Você passa a ficar querido por todos, todo mundo quer ficar do teu lado, porque você ganhou, você tirou em segundo lugar, você foi premiado, e ali você vai conhecendo muita gente no campo do lado material. Irmãos, vou confessar uma coisa aqui para os irmãos, não se espante o que eu vou dizer. A minha vida é um milagre no que eu vou dizer aqui agora. Eu comecei a marcar meu corpo de tatuagem nesse decorrer dos desfiles que eu desfilava. Eu fiz 7 tatuagens no meu corpo. Uma caveira com a espada na cabeça, que era oferecido a uma entidade que eu não vou falar o nome, porque a Bíblia diz que nós não devemos falar em nome de Deus nenhum, a não ser o nome de Jesus, né? Está escrito na palavra de Deus. Eu vou citar as tatuagens que eu tenho no meu corpo, que foi oferecido a 7 ídolos. Caveira, né, com a espada na cabeça. Eu botei um dragão. Se você olhar dentro da Bíblia, você sabe o que é o dragão na Bíblia, né? E botei o nome de uma mulher, escrito na minha história, que tem até hoje, né? E coloquei uma serpente do outro lado. A minha perna é toda marcada de tatuagem, né? Eu não vou falar nem os desenhos que eu tenho na tatuagem, na perna, para não escandalizar os irmãos. Eu não ando nem sem roupa, eu só ando de calça e de camisa, porque eu tenho vergonha. Só quando eu tomo banho mesmo, que eu olho meu corpo todo pintado. Mas
eu tenho vergonha de olhar o meu corpo. Você sabia que a tatuagem é condenável aos olhos de Deus? Está escrito isso aqui lá em Crônicas. Tatuagem é uma idolatria aos olhos de Deus, porque eu me idolatrava, as pessoas me idolatravam. A tatuagem chama muita atenção, pastor. Aonde eu passava, as pessoas me admiravam. Quando eu vi que eu estava fazendo chamando muita atenção, eu comecei a fazer aquele tipo de halterofilismo. Eu comecei a fazer musculação para ficar mais elegante, mais forte, mais robusto. Irmão, eu tinha um peito grandão, tinha os braços grandão, tinha umas pernas musculosas. E Satanás me levou para uma praia chamada Bolsa de Valores, que é em Copacabana, no posto 4. Eu fui levado a essa praia. Quando eu chego nessa praia, quando eu admirei a praia, ali tinha muito travesti, muito homossexual, e aquilo me atraiu. Por qual motivo me atraiu? Porque a pessoa, quando está sem Jesus, e você vem de uma vida de prostituição, os olhares começam a rodear você. Eu lourinho, queimado de praia, meu cabelo era louro, batia no meu ombro, olhos verdes, né? Irmão, cheio de tatuagem. Eu comecei a vender meu corpo de segunda a segunda. Todo dia eu tinha contato com homem, com mulher, com travesti. E nessa época, foi em 1993, eu me lembro muito bem, eu não sei se os irmãos se lembram do Cazuza. Quem se lembra do Cazuza aqui? Tinha uma doença chamada AIDS, que ainda tem, né? Começou a se proliferar no Rio de Janeiro. E eu conheci uma galeria chamada Galeria Lasca, que até existe até hoje, que tinha um show chamado O Show do Leopardo. Ali eu conheço Roberta Close, conheço Heloína, conheço Rogéria, que eu passei até namorar. Tá, irmão? Eu vou falar uma coisa, não se escandalize. Eu beijei muito homem na boca, irmãos. Para me poder ter dinheiro, para me poder me manter a minha vida. Porque a Bíblia diz que um abismo vai trazendo outro. Um abismo traz o outro. Olha só, aquele que está sujo vai se sujando mais, né? A porta do mundo é larga e conduz o homem à perdição. E muitos entram por ela. Irmão, da prostituição, da bebida, eu passei a cheirar cocaína. Só com todo o dinheiro que eu ganhava, tinha muitas comunidades, Pavãozinho, Rocinha, né? Tinha muitas favelas que vendiam droga. Todo o dinheiro que eu ganhava com prostituição era um saco furado. Eu cheirava tudo no meu nariz, irmãos. Quando eu percebi que estavam muitos amigos meus que viviam na mesma vida que eu, vendendo o corpo, que eu olhava, estava magro, doente, eu ficava apavorado e perguntava: por que tu está tão magro, tu era tão forte, tu era musculoso como eu? Eles falavam para mim que era câncer, mas não era. Era AIDS, irmãos. Olha só que coisa tremenda. Quando eu percebi isso, irmãos, aquilo me despertou, né? Eu já estava morando, né, com um travesti nessa época, que era dona de um show chamado na Siqueira Campo, que tinha um show chamado Leopardo. Quem já ouviu falar no show do Leopardo aqui? Lola Batalhão, né? Eles faziam sucesso, eram travesti, era eles que comandavam o mundo do lado sexual, irmãos. E ali eu estava no destaque. Todo homossexual, todo travesti queria ter relação comigo. E eu tive com muitos. Se eu falar para os irmãos aqui que muitos amigos meus morreram de AIDS, os irmãos podem acreditar que é verdade. Muitos morreram de AIDS naquela época. Por isso que eu estou aqui hoje dizendo para você que quando Deus tem uma obra na vida de alguém, essa pessoa vai sobreviver. Diga para o teu irmão: você vai sobreviver. Diga para ele: você vai sobreviver, meu irmão.
O diabo pode te amassar, o diabo pode fazer o que ele quiser, mas você vai sobreviver. Quando Deus te escolhe desde o ventre da tua mãe, não adianta. Ele sabe que na tua alma ele não vai tocar. Ele pode tocar no teu corpo, ele pode envergonhar você para o mundo, mas levar tua alma para o inferno ele não vai levar nessa noite, porque Deus tem uma obra na tua vida. Escute isso. 1995 me deu um despertar na minha mente, eu retorno para minha casa. Voltei para minha família, voltei a me reintegrar novamente dentro da sociedade, só que os irmãos sabem que a cocaína, a maconha, a bebida, a prostituição, não sai de uma hora para outra. Você não larga ela assim, voltei para casa, vou largar tudo. Não. Eu estava desempregado, eu era viciado em cocaína. Eu passei, irmãos, a começar a pegar dinheiro com pessoas perigosíssimas. E o homem viciado, ele não mede esforço para pegar um dinheiro e não pagar, porque o viciado, ele quer cheirar, ele quer botar aquilo no nariz, né? E eu vivi internado dentro da favela, todas as favelas do Rio de Janeiro que os irmãos possam imaginar, toda madrugada, todos os dias, eu estava internado como se eu fosse, irmãos, um androide que andava vagando pela rua de tanto cheirar. Irmão, mas eu cheirava demais. Não era pouca coisa, não. Se eu tivesse R$1 milhão, eu gastava tudo na favela. Porque o vício da cocaína, quanto mais você bota isso no nariz, mais você quer. Eu não conheço um ser humano nessa terra que usa cocaína, que consegue largar esse demônio, porque é um demônio, a cocaína é um demônio, a maconha é um demônio, o cigarro é um demônio, a bebida é um demônio, ele só é liberto através de Jesus Cristo. Só ele pode te tirar desse vício. Eu estou falando isso como experiência vasta que Jesus me emprestou, eu estou compartilhando com você nessa noite para você saber que se Jesus entrar na sua vida hoje, 100% não vai existir mais vício na sua vida. Escute agora, irmãos. A eu retornar para minha casa, todo ano tinha uma festa chamada Festa de Caipira, Festa São João. Eu até hoje moro nessa rua, Rua 1º de Maio, tinha a festa de caipira. Nesse dia, me deu um negócio na minha cabeça, conhecido, nascido e criado lá, muito namorador, tinha várias namoradas. Irmão, não estou dizendo isso aqui para me engrandecer, não. Isso é o diabo que oferece a você. O mundo te oferece muita coisa. Se o diabo ofereceu a Jesus, imagina eu e você. Porque o mundo está em treva, o mundo está condenado, o mundo cheira mal. O mundo está no maligno, está escrito na palavra de Deus. Esse mundo pertence ao diabo, foi entregue a ele. E ele dá o que ele quiser a quem servia a ele. Foi Jesus que falou. Por isso que Jesus falou, não adorar outros deuses a não ser ele, só ele prestará culto. Só a Deus nós devemos prestar culto, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Preste atenção no que você vai ouvir agora. Eu saí de casa, nessa época, eu não sei se alguém aqui acha que tem idade, vai se lembrar. Os jovens não vão se lembrar, mas as pessoas que já têm quase 57 anos como eu, vai se lembrar dessa época. Quem se lembra aqui daquele negócio de raspar a cabeça e ficar só os cabelinhos arrepiados? Quem se lembra aqui? Era moda, tu raspava o cabelo, ficava tudo arrepiadinho. E me deram essa ideia, pô, se tu deixar o cabelo raspadinho, tu vai ficar uma gracinha. Fiquei horrível. Mas raspei. Irmãos, o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Você sabia que o homem pode ser o homem mais feio fisicamente, que ele torna a pessoa ficar linda? Ele faz você ficar bonito para qualquer mulher. E aonde você chegar, se tu tiver com ele,
você consegue o que você quiser. Eu me lembro, pastora, que eu estava com a cabeça raspada, só arrepiadinho, estava com a camisetinha papai e mamãe, porque eu era muito forte, cheio de tatuagem no braço, nas costas. Quando eu cheguei na festa de caipira, me recomendaram a ir num casamento, onde era de um amigo meu. Eu não fui convidado, mas eu queria beber, queria namorar, eu falei, vou lá. Só que nesse meio do caminho, eu vi uma luzinha vermelha numa casa, e o diabo me levou até essa luz. Quando eu cheguei nessa luzinha, eu toquei a campainha, me sai uma mulher idosa, uma loura com cabelo pintado de bronze, com uma toalha amarrada, chorando. Eu falei, senhora, desculpe, eu bati na porta errada. Falou, não, você não bateu na porta errada, não pode entrar. Eu falei, eu posso entrar? Pode. Quando eu entro, irmãos, ela pediu que eu sentasse, explicando para mim que ela tinha acabado de separar do marido, que ela estava muito só. E ela estava precisando de uma companhia. Eu não sabia quem era ela, nem ela sabia quem eu era. Nesse decorrer da conversa, irmãos, o diabo coloca na cabeça dela e na minha cabeça que eu e ela deveríamos ficar juntos naquele dia e ter um relacionamento. Só que eu pensei, irmão, que aquele relacionamento ia ficar só naquele momento, só naquele dia, só naquela noite. Eu, inclusive, até falei, senhora, foi um prazer te conhecer, foi muito bom estar contigo. Vai me abandonar, nunca mais vou ver. Meus amados, foi um casamento meu com o diabo. Ela era mãe de santo. O diabo nunca vai te dar coisa boa, irmãos. Ele sempre vai te dar uma coisa para encher teus olhos, mas pode ter certeza que essa maçã é podre. O que Deus vai te dar nessa noite, essa maçã é tão doce, tão gostosa, que ela não tem bicho, ela tem bênção. Diga para o teu irmão, a maçã de hoje, ela tem bênção. Diga aí. Se você estiver ligado nessa noite, você vai sair daqui hoje transformado pelo poder de Deus. Escute agora. Tivemos relações, usamos cocaína junto, fumamos maconha junto, bebemos junto, dormi na casa dela naquele dia. No outro dia, quando eu volto para minha casa, a festa de caipira tinha acabado. Quando chega meio-dia, a campainha da minha casa toca. Quem era? Essa senhora. Fiquei com saudade, eu queria te ver de novo. Podemos tomar uma cerveja junto? Irmão, esse negócio de tomar uma cerveja junto, você pensa que é um copo, duas cervejas? Quando foi ver, já tinha uma caixa, né? Dali saímos para a casa dela e começamos a se relacionar. Ela tinha 2 filhas. As filhas passaram a me odiar, porque ela tinha 54 anos e nessa época eu estava com 22. Era uma diferença muito grande, né? Não é rivalidade de idade, não. Para amar, tá, irmão? Com Deus não tem idade, mas para o mundo é escândalo, tá, irmãos? Você andar com uma senhora, você com 22 anos, a mulher com 54, é antiético, pô. Você é um garoto novo. É sua mãe, com certeza sua avó, por aí. Né? Hoje eu estou com 57 anos. Isso foi, eu estava com 22 anos, ela com 54 e ela com 2 filhas, com quase a minha idade. Nós passamos a morar juntos, só que eu pensei que ela só tinha eu. Só que ela não tinha só eu, ela tinha eu e mais 7 homens. Tudo homem, polícia expulso. Tudo homens que matavam, assassinavam pessoas. Olha quantos livramentos Deus me deu. O diabo me cegou tanto. Eu fiquei 7 anos com ela. De 22 para 7 anos, 29, né? Nesses 7 anos, ela me fez uma promessa. Ela não, o diabo na boca dela.
tu não vai ser homem para mulher mais nenhuma, só vai ser homem para mim. Eu não me conformei com aquilo. Eu falei, eu não acredito nisso. E ela me levava para o centro espírita, só que eu não sabia, irmãos, que ela pegava minhas roupas íntimas. E eu não estava cego, né? Não entendia nada de espiritismo, né? Inclusive, quando eu cheguei no espiritismo, a mãe de santo que estava lá falou assim, ó, você vai ser Ogã daqui do meu centro espírita. Fiquei toda alegre, porque o Ogã, eu sabia que o Ogã era que comandava o terreiro. Eu falei, pô, eu vou ser o chefe aqui. Fiquei maravilhado. Só que Deus tinha outros planos para mim, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que a mãe de santo falou assim, ó, você vai ter que raspar, você vai ter que comprar um frango, vai ter que comprar uma galinha, vai ter que comprar maconha, cocaína, para a gente ir para a cruzilhada, oferecer isso ao teu Deus, teu santo, que você vai fazer. Irmãos, eu não vou esquecer e não esqueço nunca mais disso. Eu estava num pagode, eu era pagodeiro, você já viu pagodeiro louro? Não existe, né? Não tem nada a ver, né? Pagode não tem nada a ver com lourinho, ainda mais lourinho no pagode. Interessante que a maioria dos meus amigos era tudo da cor, irmão. Só tinha amigo escurinho. Era uma coisa interessante. Até nisso Deus me amou, porque eu não tinha essa rivalidade. E por eu jogar muita bola, eu saía do campo de futebol, eu tinha tanto amigo da cor, né? Que eles me protegiam, eles tomavam conta de mim, era uma coisa interessante como Deus já cuidava de mim, mesmo eu estando longe dele, ele já tinha cuidado de mim. Porque os irmãos sabem que o preconceito hoje já é grande, imagina há 27 anos atrás, irmãos. Dá para os irmãos entenderem o que eu estou falando, amém? Irmãos, 1995, 7 horas da noite, me deu vontade de ir lá para a favela do Jacaré, porque eu queria cheirar. Estava eu, um estivador, 2 pessoas formadas, porque quem usa cocaína não é só pobre e analfabeto, não, irmãos. Pessoas cultas, também empresários, usam cocaína. Se os irmãos querem saber, a cocaína não é para pobre, não. É para toda a classe social. Eu tinha amigos empresários que davam um carro na favela porque não tinha mais dinheiro, doavam o carro para cheirar cocaína. Entregava cordão de dinheiro na favela para cheirar cocaína. A cocaína deixa a pessoa na miséria. E eu me lembro que eu estava na estação de trem, chamada Agostinho Porto, 1995, isso era 3 horas da tarde. Eu me lembro que ela falou assim para mim, eu tive um sonho com você, que vão dar muito tiro em você, você vai morrer com muito tiro. Ela falando para mim, numa noite que eu estava dormindo com ela, o diabo usando a boca dela já para me condenar à morte. Eu não acreditei, irmãos. Eu achei que aquilo ali era uma mentira dela, né? Para ela me prender, para me ter outra mulher. Irmãos, quando eu saio da estação de trem, veio um homem na minha direção dentro de um carro, me chamou, falou, jovem, você pode me dar um minutinho da sua atenção? Eu preciso de uma orientação que eu estou perdido. Quando eu botei minha cara dentro do carro, o cara me deu um tiro na minha cara, passou raspando no meu ouvido. Como eu estava cheio de maconha, cheio de cocaína, eu fiquei meio lerdo, fiquei meio zonzo, e ele começou a dar um tiro atrás do outro, tal, e tal, e tal. Aí eu corri, só que eu estava muito musculoso, o morro era muito alto, o nome dessa rua se chamava Tranca-Rua das Almas, irmãos. Há poder no sangue de Jesus, né? Olha o nome da rua, pastora. Tranca-Rua das Almas, aonde eu estava frequentando o centro espírita, que de tanto eu orar, todo dia eu botava a mão lá, hoje não é mais, acabou, fechou, hoje é uma casa, é um lar. Deus ouviu minha oração, fechou o centro espírita lá, para a glória de Deus, né? Até hoje, se eu levar os irmãos lá,
a parede está toda furada, não tamparam, os tiros ainda estão lá, os buracos da bala ficou lá para todo mundo ver, ó, esses buracos aqui é um milagre de um jovem que não morreu, está vivo até hoje. Irmãos, quando eu botei a mão em mim, eu comecei a poupar, quando eu botei a mão aqui na minha virilha, eu senti uma dor aqui nas minhas nádegas, eu vi o sangue. A primeira coisa que passou na minha cabeça, falei, eu vou morrer tão novo. Aí eu não conhecia Deus, eu falei, Deus, não deixa eu morrer com essa idade, não. Eu estou muito novo, eu não curti nada. Aí eu caí no chão. Só que quando você toma tiro, irmãos, te dá sede, a tua garganta resseca e você não pode beber água, porque dá chofe anafilático. Tem alguém aqui que entende medicina? Aqui dentro hoje, nessa noite? É isso mesmo? Conhece, irmão? Sabe, né? Você não pode beber água. Bateram no copo d'água, quando eu fui beber, bateram, não deixaram eu beber. E quando eu olhei para o alto, estava meio zonzo, porque está cheio de maconha e cocaína, quando eu olhei assim para cima, eu vi muita gente, porque a rua ficou lotada, era umas 4 quarteirão onde eu fui nascido e criado, né? Então eu estava pedindo ajuda, me socorre, estou perdendo muito sangue, vou morrer, me socorre. E ninguém colocou as mãos para me socorrer. O que aconteceu? As pessoas que estavam fumando maconha comigo na estação, antes de ir para a favela do Jacaré, um meteu a mão no meu bolso, ele ficou a noite toda fumando maconha comigo. Ele tirou o dinheiro todo que estava no meu bolso, me roubou, tirou todo o dinheiro, no mínimo. Ele imaginou, antes que alguém ponha, eu vou apanhar o dinheiro que está no bolso dele. Porque ele imaginou que eu ia morrer, né? Então, para não deixar ninguém levar meu dinheiro, ele me pegou. Era viciado como eu, e ainda me deu um chute. Eu nunca mais vou esquecer disso. Tá? Não me socorreu, me roubou, ainda me chutou no chão. E saiu correndo. Só que a notícia correu rápido, chegou até os ouvidos da minha família. Meu irmão tem quase 2 metros de altura, né? Ele me pegou no colo, me socorre para o PAN de Éden, que está fechado hoje, né? Quando chega lá, o médico olha para o meu irmão e fala, jovem, faz uma gentileza para mim, nós não temos recurso para fazer essa cirurgia, teu irmão está perdendo muito sangue, leva ele para Bom Sucesso. Meus irmãos, meus olhos fechavam e abriam, meu irmão abria e fechava, tu não vai morrer, tu não pode morrer, meu irmão chorando, eu nunca vi homem chorar, tão grandão, meu irmão, quase 2 metros de altura, chorando igual a criança, falando, eu não vou morrer. Quando eu chego no hospital de Bom Sucesso, já tinha uma equipe médica me esperando, só deu tempo de falar para o médico assim, doutor, eu cheirei muita cocaína e fumei muita maconha. Diz o meu pai, irmãos, isso é um fato verídico, meu pai chegou em cima da hora da cirurgia, pediu que abrisse uma exceção para que ele assistisse, porque meu pai imaginou que eu não ia sobreviver. Tinha perdido muito sangue, e aonde a bala me atingiu, pegou minha virilha, ficou faltando 1 centímetro para pegar na minha espinha dorsal, hoje era para me estar paralítico. Irmão, eu não tenho uma sequela no meu corpo. Eu não tenho um defeito no meu corpo. Eu não tenho um problema de saúde. Eu não tenho nada para dizer que essas balas me prejudicaram. Deus me deu livramento de todas. Os médicos chegaram para o meu pai e falaram, só um milagre para ele sobreviver. Meu pai, muito nervoso, os médicos botaram a máscara nele e meu pai ficou assistindo a cirurgia de longe, atrás do vidro. Meu pai falou que tiraram intestino grosso que rebentou, rins, tudo que eu tenho, o ser humano tem dentro, a bala pegou, fez uma desgraça, desculpe falar nesse termo, e meu pai falou que costuraram tudo, né? Foi umas 4 horas de operação. Quando chegaram, meu pai falou, olha, seu filho vai sobreviver, está fora de perigo de morte. Que vitória, né, irmãos? Que benção, né? Você passar por todo esse processo e o pai recebeu uma notícia que seu filho
está fora de perigo de morte. Meu pai me disse que levaram eu para uma sala para me poder me recuperar da cirurgia. Quando passa anestesia no outro dia, o Hospital de Bom Sucesso é um hospital federal. Só que tinha muito ex-traficantes, pessoas que já tinham tomado tiro também, que estavam internados na mesma ala que eu estava. Quando eu olhei, irmão, vi pessoas com a cabeça quebrada, com tiro na cabeça, tiro no braço. Quando eu olhei assim, vi tanta gente ferida, fiquei impressionado, não sabia onde eu estava. Se eu morresse, eu ia para o inferno, com certeza. Cheio de maconha, cheio de cocaína, adulterando, roubando, né, fazendo tanta atrocidade no mundo, né? Eu ia amanhecer no inferno, mas Deus ainda me deu essa oportunidade de acordar aqui na terra. Louvado seja Deus, né? Deus me deu esse livramento, Russinho, vou te dar uma chance de você ver a terra de novo, né? Irmãos, quando eu acordo de manhã que eu olhei, aí chega aquela equipe médica, que isso é normal, né, para poder dizer para você o que você passou, porque você não sabe o que aconteceu, tu tomou um tiro, tu fica fora de si, tu fez uma cirurgia, tu acorda e tu sabe de quê? Sabe de nada. Os médicos me trataram com muito carinho, ó, você passou por uma cirurgia, você tomou vários tiros, fizemos uma cirurgia muito melindrosa, aonde uma bala pegou, ficou faltando 1 centímetro para pegar na tua espinha, era para você estar paralítico hoje. Você não vai ficar numa cadeira de roda, você não vai ter sequela, mas só que você vai ter que ficar 40 dias em observação até você se recuperar. Irmão, nesse período de 40 dias, quem já fez cirurgia aqui sabe que dá gases, a barriga fica inchada. Conforme estava recente, a minha operação, ela arrebentou, a barriga abriu. Ficou um buracão, eu olhava assim lá dentro, dava para ver tudo, pastora, que abriu. Cortaram meu umbigo, do umbigo para cima, eu via tudo lá dentro, tudo costurado. Antigamente usava muito mercúrio. Quem se lembra do mercúrio vermelho aqui? Era todo dia, pastora. Era 1 litro de mercúrio e 1 quilo de açúcar para a carne vir se encontrando, para vir se encontrando para poder juntar, né? Foram 36 dias nesse processo. Aí ficou um buraquinho pequenininho, mas bem pequenininho. E os médicos me deram alta, eu voltei para casa. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos aqui, não se escandalize não, porque é um fato para você guardar no seu coração. Você tem amigo na terra, pode até ter, mas o melhor amigo seu nessa noite se chama Jesus. Sabe quantas pessoas foram me visitar no hospital? Meu pai, meu irmão e meu cunhado. Cadê meus amigos que fumavam, cheiravam, roubavam, se prostituía? Não foi ninguém me visitar. Nessa hora, irmão, você não tem amigo. Isso foi uma experiência que Deus me emprestou. Eu hoje sei que eu tenho um amigo que eu posso estar na pior situação, que ele vai estar do meu lado. Ele não falou na palavra dele que ele estará com você todos os dias. Você crê que ele está aqui nessa noite? Quem crê aqui? Vamos lá. Chega em casa. Minha mãe arrumou tudo na cama. Fiquei lá me recuperando. Cicatrizou. Eu pensei que eu ia parar de fumar maconha. Pensei que ia parar de fumar. Pensei que ia parar de beber. Pensei de parar com a orgia, irmãos. Todo mundo falava assim, agora ele vai sossegar. Ele vai arrumar um emprego, vai fazer alguma coisa, uma ocupação. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu procurei outra profissão. Comecei, irmãos, a roubar. Só que eu não roubava onde eu fui nascido e criado. Eu roubava na Zona Sul. Ali, irmãos, ali, Deus me usa uma pessoa e diz para mim assim, jovem,
eu quero dar um recado de Deus para você. Eu parei, fiquei observando, Deus tem uma obra na sua vida. Eu ignorei, ouvi, mas ignorei. Passei a virar um dos jovens mais procurados para morrer em todo o estado do Rio de Janeiro. Sabe o que é você ser procurado para morrer em todo o estado do Rio de Janeiro? Você não poder mais dar um passo em lugar nenhum, que todo mundo quer tirar a tua vida. Permissão de Deus. Olha o que Deus fez. 11 horas da noite, eu ouço uma voz, estava cheio de cocaína, e veio uma voz dizendo para mim assim: a sociedade já te rejeitou, a sua família pode morrer porque eles não matam você, vão matar sua família, por vingança. Só tem um jeito, vai para casa, corta teu pulso, acaba todo o teu problema. Eu saí de fininho, de um pagode, quando eu chego na porta da minha casa, com a intenção de tirar a minha vida, para a minha felicidade, para a felicidade do meu pai e da minha mãe, o homem que me ensinou a fumar maconha, ele tinha se convertido. E ele estava na porta da minha casa, me esperando para poder me evangelizar. Você sabia que todos nós temos um dia marcado com Deus, irmãos? Você sabia que Deus marcou esse encontro contigo hoje? Deus marca o dia certo no momento certo. Não tem como você fugir do dia de Deus para a tua vida. Você pode ir para tudo quanto é lugar, mas se Deus escreveu lá, tal dia, tal hora, Ele vai ter um encontro contigo e acabou. Eu me lembro que ele chegou para mim, eu olhei para ele, eu tentei até me esquivar, ele falou: um momentinho só, a gente somos amigos, fumamos, cheiramos, roubamos, assaltamos junto. Hoje eu aceitei Jesus. Eu falei: o quê? Você é crente? Você é esperto, mulherengo? A gente fez vários assaltos juntos. Você está na igreja? Ele falou: estou. Jesus me tirou da maconha, da cocaína, do assalto, me fez uma nova criatura, me casei, hoje sou um homem feliz. Estou até arrepiado falando isso. Parece que eu estou vendo ele aqui na minha frente. E ele diz assim para mim: você quer conhecer Jesus? Você quer deixar ele mudar a história da tua vida? Sabe qual foi a palavra que eu dei para ele? Você acha que Deus está olhando para mim? Olha a situação que eu me encontro. Nem banho eu estou tomado. Olha como é que eu estou, pé no chão, descalço, de bermuda, sem camisa, rejeitado pela sociedade, procurado para morrer. Ele me dá uma palavra assim. Olha a palavra que ele me deu. Deus não olha como o homem olha. Deus, Ele já sondou teu coração. Ele vai fazer você um pregador da palavra de Deus. Quando eu posso vir te buscar para você conhecer Jesus na minha igreja? Será 11 horas da noite. Falei: hoje não dá mais. Quem sabe um dia? Eu pensei, quem sabe um dia, seria 1 mês, 2 meses, 3 meses. No outro dia ele estava lá na minha casa. Eu pulei o muro para o outro lado e fui embora. Ele ficou 1 mês. Sabe o que é aquela pessoa que quer salvar a tua alma, que tem amor à alma, que quer tirar a tua vida do inferno? Sabe que tem pessoas assim, irmão, que tem sede de ganhar alma para Deus? Eu virei esse homem. Eu virei esse homem porque eu encontrei alguém que me ensinou a ter sede de tirar a alma da mão do diabo. Você sabia que a gente fica viciado? Como eu era viciado em maconha, cocaína, prostituição, eu fiquei viciado em tirar a alma da mão do diabo, irmãos.
É um vício que Deus me deu. Chegou um mês. Falei assim, sabe de uma coisa? Esse cara é tão cri-cri que eu vou conhecer esse tal de Jesus. Eu vou saber se ele é Jesus mesmo, como ele falou aqui. Só que eu não sabia onde era a igreja dele. E eu perguntei, o senhor pode me dizer onde é a sua igreja? Risério. Pode até ouvir aqui, eu vou falar aqui, Risério, que me ganhou para Jesus. Ele já está 29 anos, quase 30 anos, já com Jesus. Nunca largou Jesus. Tá, irmãos? Ele é uma bênção. Ele fala assim, eu sou teu pai na fé, hein? Ele diz isso. Eu fui instrumento de Deus para te tirar da vida que tu estava. E é verdade. Sempre tem alguém que a gente tem como pai na fé, sabia, irmão? Deus vai levantar alguém hoje, para ser teu pai na fé hoje. Né? Se Deus tiver um plano na vida de alguém hoje aqui, eu vou passar a ser um pai na fé de alguém hoje aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Irmãos, ele me levou na igreja dele. A igreja dele era a igreja universal do reino de Deus. Eu tinha uma bronca dessa igreja, irmãos. Na época o bicho Macedo aparecia, né, em cima de dinheiro, e eu tinha uma bronca, pastora. Quando ele falou universal, eu falei, não vou não, cara. Falou, irmão, tu não vai lá para ver denominação, tu vai lá para conhecer Jesus. Eu falei, eu vou lá só para saber quem é esse teu Deus aí. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei na porta da igreja, o nome da igreja chamava Toca do Leão. Olha o nome da igreja, Toca do Leão. Até hoje, está lá. Até hoje ela existe. Louvado seja o nome do Senhor. E está ganhando alma até hoje. Quando eu cheguei lá, irmãos, que eu botei os pés na porta da igreja, eu comecei a chorar, de soluçar. Sabe o que é chorar e soluçar? Eu tomei tiro, não chorei. Eu tomei uma paulada na minha coluna, que eu quebrei minha clavícula no baile funk, eu não derramei uma lágrima. Eu estou para ver alguém que quando chega perto de Deus, não chore, irmãos. Eu desconheço alguém que tenha um encontro verdadeiramente face a face com Deus e não chore. E esse homem fui eu. Quando eu entrei, que os louvores começaram a ser louvados, porque a Bíblia diz que Deus habita nos louvores. E quando o pastor começou a ministrar a palavra de Deus, eu cheguei para o Risério e falei, Risério, eu preciso que você me explique uma coisa. Posso saber por que eu estou chorando de soluçar? Ele só falou uma coisa para mim. O Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. E quem era Espírito Santo para mim? Eu não sabia quem era. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Quem crê nisso aqui, diga amém. Escute. Acaba o culto. O pastor recebe todo mundo. O Risério vem na minha direção. Lá não faz apelo não, tá, irmão? Tu quer aceitar Jesus? Não. Isso aí não tem isso lá. Tá? O pastor veio na minha direção e falou assim, jovem, eu preciso falar algo de Deus para você. Eu falei, pode dizer. Sabia que a terra para você não tem mais 1 milímetro para você andar? O chão dessa terra, você não pode mais andar nela, não tem mais espaço. Eu não estou te forçando a nada, não. Mas Deus manda te dizer, se você quer tomar uma decisão de botar a tua vida na mão dele, para ele cuidar de você. Falei, pastor, ele vai me tirar da maconha? Ele vai me tirar da cocaína? Ninguém vai me matar mais? Esse Deus vai me tirar dessa mulher, que eu sou apaixonado por ela, sou gamado nessa mulher, eu não consigo ter outra mulher no céu. Ele falou, se você vir para o escuta aqui, eu te prometo que você vai esquecer a maconha, a cocaína, a prostituição, essa mulher. Irmão, falei, qual é o dia que tem culto aqui? Ele falou, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu falei, todo dia? Ele falou, todo dia.
Pastora, todo dia. Qual dia? Todo dia. Sabe o que eu fiz? Eu fui todo dia. Aí Deus, ele tem uma sutileza, ele é tão amoroso que ele pega você, ele não invade teu coração. Ele bate na porta do teu coração. Hoje, ele não vai invadir teu coração. Ele está tocando aí, posso entrar? Se você deixar ele entrar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai morar com você. Aí comecei a frequentar, pastora. Quando eu fui ver, eu já estava envolvido, pastora. Eu já tinha esquecido a maconha. Oh, louvado seja teu nome. Já tinha esquecido a cocaína, a bebida, 4 maços de cigarro por dia. Aí, eu fui atrás desta mulher. Quando ela me viu, ela falou, sai de perto de mim, eu não gosto de crente. Ela nunca mais me procurou. Era o diabo que estava nela, que subiu de perto de mim, irmão. Quem me acorrentava não era ela, era o que estava nela. Olha que mistério profundo para você sair daqui maravilhado com o poder de Deus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha o que Jesus falou. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As correntes se rebentaram. Os grilhões quebraram. As cadeias se quebraram. E eu levanto as minhas mãos e aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Só que não parou por aí. Deus não tinha um plano para mim na Igreja Universal. Falei, Risério, eu queria ir para uma igreja que se identificasse mais comigo. Ele falou, qual a igreja que você gosta? Eu queria ir para a Igreja Batista. Você permite? O importante é você estar com Jesus. O que aconteceu? Deus começou a me preparar, fiz o seminário, fiz teologia, comecei a conhecer a Bíblia, e ali começou, irmão, Deus trabalhar na minha vida de uma forma poderosa. Pastores de tudo quanto é lugar me convidando para dar o meu testemunho de vida. Começou na primeira, já foi para a segunda, na terceira. Quando eu fui ver, eu já estava rodando, pregando o Evangelho. E um pastor olha para mim e diz assim, agora você tem uma missão. Você vai salvar a sua casa. Mas com muita sutileza, porque eu sabia que minha família era tudo católica, devota a vários ídolos, tinha que ter muita sabedoria para poder evangelizar meu pai, minha mãe, né, minha avó, que tinha 90 anos, que era devota a Cosme Damião, que ela mesmo me vestia, me chamava de Domzinho, era Cosme Damião e Dom. Eu era intitulado como Dom. Olha só, pastora, há poder no sangue de Jesus. Não ficou uma imagem na minha casa. A Bíblia diz, se crê, será salvo tu e a tua casa. Deus não faz a obra pela metade na vida de ninguém. Me casei, estou 27 anos casado, já tenho uma filha, já tenho uma neta, já sou vovô. Olha que coisa linda, irmã. Olha que trajetória com Deus. De maldição para bênção. E hoje, irmãos, nesses 27 anos que eu sirvo a Deus, não falo isso como soberba, mas falo isso para exaltar o nome de Jesus. Eu confesso, irmãos,
que eu fiquei mais, assim, desculpe falar isso, pastor, fiquei mais bonita agora do que antes. Fiquei mais, como é que se diz, saudável do que antes. Fiquei mais amoroso do que antes. Fiquei mais tudo de bom do que antes. Porque Deus torna maldição em bênção. Hoje Deus quer tornar a sua vida maldição em bênção. Basta você crer. A Bíblia diz assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai colocar esse monte lá para o outro lado. Hebreus capítulo 11 diz. O que Hebreus diz? Quem conhece a palavra de Hebreus? Aqui levanta as mãos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você está vendo Deus aqui? Não. Eu também não. E nenhum homem viu a Deus. Mas Ele se faz presente aqui nessa noite. Ele já está, antes do culto começar, antes de sair da sua casa, Ele já conhece seu coração, sua mente, seus pensamentos. Ele sabe o propósito do teu coração hoje aqui, neste lugar. Pastora, hoje, eu posso dizer que Deus hoje está curando pessoas aqui. Deus está transformando pessoas aqui. Deus está fazendo coisas tão fortes aqui nessa noite. Eu estou aqui pregando, mas o Espírito Santo está falando no meu coração aqui tão forte, que hoje, pessoas aqui, a mente de pessoas aqui, estão sendo modificadas. Ô labassuri anda calassui, riandarabácia. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Irmãos, Deus não é Deus para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Todas as profecias que Deus me entregou, nenhuma caiu por terra. Nenhuma. Falou que ia me dar um casamento, me deu. Falou que ia me dar uma filha, me deu. Falou que eu ia ser avô, me deu. Falou que eu ia virar pregador, virei pregador. A única coisa que não aconteceu até agora, que é um mistério, que eu vou dizer aqui para os irmãos, que um pastor profetizou e essa profecia se cumpriu também. Eu nunca arrumei um emprego. 27 anos pregando, eu nunca consegui ter um emprego. Aí eu perguntei ao pastor por que eu nunca consegui uma porta de emprego. Ele falou: tu não trabalha para o homem, teu patrão é Jesus? Você nunca vai conseguir arrumar um emprego, falou para mim. Isso já se faz 27 anos. Você pode bater em qualquer porta. A tua porta é a porta da casa de Deus, para pregar e falar do que Deus faz na vida do homem. Vou terminar esse testemunho dizendo uma coisa aqui para os irmãos. Todas as pessoas que não era a minha vontade era que todos viessem a Deus. Todos que me deram tiro, todos que tentaram tirar a minha vida, eu tive a honra e o privilégio, pastora, de ministrar a palavra para eles, mas infelizmente amaram mais o mundo do que a Deus. Todos eles morreram com 15, 10, 20 tiros. Todos eles tiveram oportunidade de ouvir e ver o milagre na minha vida, mas amaram mais o mundo do que a Deus. E aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus, levanta as mãos aí. Eu jamais quero ser inimigo de Deus. A senhora quer, pastora? Tem alguém aqui que quer ser inimigo de Deus? Levanta a mão aí. Tem alguém? Não, né? Eu não me chamo mais de servo, mas de amigo. Hoje Deus quer ser teu amigo. Que presença, Senhor. O Senhor está notório aqui nessa noite, Pai. Pai, eu estou aqui nesse altar. Eu estou sentindo a tua glória
neste lugar, Deus. Pai, tu está falando aqui no meu ouvido, mais uma vez, que tem enfermidade aqui hoje que foi curada, Pai. Tu está tocando agora, e muitos órgãos agora, que nenhum remédio iria curar, mas tu está curando hoje. Xarabácia. Alabra suri andalabá. Xerebando comanara subinácia. Meu Deus. É muito forte. Olha, a minha esposa, ela está com 63 anos. Para terminar, eu casei puro. Eu fiquei 7 anos esperando uma esposa, sem tocar em mulher nenhuma. Não falo isso para humilhar ninguém não, tá, irmão? Cada um Deus tem uma chamada. Para quem foi prostituto, para quem era mexer, para quem era garoto de programa, ficar 7 anos sem dar um beijo em ninguém, esperar em Deus uma esposa, é um milagre muito grande, não é? Hein, pastora? Ficar 7 anos sem dar, desculpa a brincadeira, uma bitoquinha na boca. 7 anos esperando a minha escolhida de Deus. Hoje, em agosto agora, vou fazer 23 anos de casado. Nunca beijei outra mulher, não sei ela. E é a coisa mais linda que eu já ganhei na minha vida. Eu acho que se não fosse esse presente que Deus me deu, minha esposa, ela somou muito na minha vida. Você sabia que o homem que acha uma mulher, ele achou um tesouro na terra? E tem que cuidar, não tem, pastor? Olha, o homem que não cuida da sua esposa, vou dizer aqui dentro da Bíblia, tá, irmãos? Coitado desse homem. Além dela ser a tua metade, ela é o maior tesouro que você tem. Ela é o vaso mais frágil. Você tem que ter amor pela sua esposa. Eu digo para mim que não existe presente depois de Deus do que minha esposa. 63 anos. Pode aparecer a mulher que for, a mais linda, a mais bela. A mais bela para mim é minha mulher. É o meu tesouro que Deus colocou na minha vida. Toma posse dessa palavra nessa noite. Eu vim aqui como boca de Deus para abençoar a sua vida. Estou com 57 anos de idade, irmãos. 57 anos de idade. Eu podia estar lá agora, em casa com a minha esposa. Sabe por que eu estou aqui? Porque a responsabilidade é muito grande. São almas que estão aqui nessa noite que precisavam ouvir esse milagre. Para aumentar a sua fé e dizer para você que teu problema é muito pequeno para Deus. Se Ele fez na minha vida o que você ouviu, o seu problema, Deus já fez assim, ó, já acabou. Já encerrou. Diga para o teu irmão, teu problema já foi embora, diga. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Permite eu fazer o apelo hoje aqui? Eu quero fazer uma chamada hoje aqui, específica, irmãos. Tem alguém aqui nessa noite que veio visitar, sem compromisso, que quer receber uma oração aqui na frente, que não é evangelho? Tem alguém que quer vir aqui na frente? Jesus, entra na minha frente, tá, meu Deus? Cobre com o teu sangue agora. Quem quer vir aqui na frente, receber uma oração específica? Quem quer? Sai do seu lugar. Você que não é evangélico, tá? Você que não é. Pode vir.
Seja bem-vinda, tá? Eu posso descer, pastora? Permite? Duvido. Amado Deus e glorioso Pai, obrigado, Deus, por esse testemunho que Tu me emprestou, meu Deus. Que eu diminua e Teu nome venha a ser exaltado, Deus. Pai, está aqui a Tua igreja, glorificando e exaltando Teu nome. Exalta a Deus nessa noite. Glorifica a Deus nessa noite. Diga que Ele é bom. Diga que Ele é o Rei. Que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu quero aproveitar nessa noite, Senhor, já que vai ser gravado, está sendo. Eu vou deixar meu telefone de contato aqui, meu Deus. 9828 12 14 57. 9828 12 457. Pastores de toda a Baixada Fluminense, estou à disposição de Deus para ganhar almas para o reino do Senhor. Eis-me aqui. E obrigado pela vida da pastora Ruth e por essa igreja abençoada aqui em Nova Iguaçu. Essa igreja que é um celeiro de bênção. Muito obrigado por esta quinta-feira, dia 9 de maio. Que Teu nome foi exaltado neste lugar, Pai. Não permita que ninguém saia daqui com as mãos vazias. Que nenhuma enfermidade venha tocar em ninguém aqui, Senhor. E que todo mal agora, em nome de Jesus, sai. E que todo mal, em nome de Jesus, sai. Para a glória de Deus. Pastora Ruth, quero passar a palavra para a senhora. Minha amada, antes de passar a palavra para a senhora, eu quero agradecer muito a Deus, a todo esse povo, tá? Muito obrigado do fundo do meu coração. Olha, essa igreja vai ser uma das igrejas que vai ficar marcada no céu e no meu coração, irmãos. Porque essa igreja aqui, o Espírito Santo está aqui. A paz de Deus está aqui. Jesus está aqui, neste lugar. Eu não sei se essa igreja aqui tem um propósito de orar, de jejuar. De uma coisa eu tenho certeza. Eu estou sentindo uma paz tão grande. Pastora, eu estou sentindo uma alegria na minha alma tão grande. Eu falei uma coisa para a senhora na casa da senhora. Eu gosto de olhar dentro dos olhos. Os olhos é a candeia do corpo do ser humano. Se teus olhos estiverem bons, teu corpo está em luz. Eu vejo essa igreja, quando eu olho para essa igreja, eu vejo tudo branquinho aqui, irmãos. Isso é espiritual, tá, irmãos? Só de sínios espirituais. Essa igreja está cheio do poder de Deus. Obrigado, minha pastora. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, né? Deus abençoe a vida do missionário Marinho. Continue dando saúde e vida para ir levar o seu testemunho de vida e de vitória, né? Aonde você for.